Ai, gente, eu experimentei um vestidinho da minha esposa e amei. Nunca imaginei que eu fosse gostar tanto assim. Será que eu sou trans? Ah, não? Olá, amores, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Ayla, sou trans com muito orgulho e hoje eu quero conversar com vocês sobre a modinha trans. Existe uma banalização do termo transgênero e parece que tá virando festinha. Agora todo mundo é trans, tem um monte de gente aí se revelando, se assumindo, e na verdade eles não são. Então eu quero falar aqui nesse vídeo sobre isso, atentar as pessoas a algo muito sério, porque não é assim, não é essa festa. Vocês não podem banalizar esse tipo de assunto, porque é mais sério do que parece. Eu vejo muitos comentários, muitos posts, especialmente no Reddit. Eu sou bem ativa no Reddit e eu vejo as pessoas falando umas coisas que eu nunca vou entender. Umas perguntas, umas afirmações que, sabe, tipo, ai gente, eu tava andando rápido, aí eu tropecei no salto da minha mãe e ele encaixou no meu pé. Quando eu olhei no espelho, eu amei. Será que eu sou trans? Ou será que eu sou só uma CDzinha? Provavelmente nenhum nem outro, pelo amor. Eu quero conversar com vocês aqui sobre isso. Eu quero falar sobre o que é ser trans, explicar pra vocês como é essa vivência, porque isso vem de longe. Não é assim, você colocou uma roupinha, achou fofa e agora eu sou trans. Não é assim que funciona. Provavelmente se você teve um fetiche, alguma coisa em usar roupas femininas, estou falando no caso de mulheres trans, tá bom? Se você nasceu menino e aí de repente te deu vontade de pôr roupa feminina e você gostou, pode ser que você seja uma pessoa crossdresser, que não tem nada a ver com trans, tá? Ser trans é muito mais que isso, vai muito além disso. Inclusive, tem pessoas até transicionando por modinha. Sim, isso está acontecendo. Tem gente que faz isso para ganhar views. De repente, do absoluto zero, do nada, ai, sou trans, vou transicionar. Eu vejo uma banalização disso tudo. Parece modinha, parece que é cool ser trans. E não é, né? É uma realidade até muito triste no país onde a gente vive. E é importante ressaltar aqui que eu vou falar sobre mulheres trans, tá bom? Não vou falar de homens trans, não vivenciei essa experiência, então não tem como eu saber. E não vou falar também sobre todas as pessoas. Claro que a maioria das coisas que eu vou falar aqui se encaixa com a maioria das mulheres trans que eu vi, os depoimentos, os relatos, etc. Mas eu não posso falar por todas também. Detalhe, eu não estou falando por não binários, não estou falando por gêneros fluidos, não estou falando por pessoas agênero. Eu nem sei direito como que isso funciona, não binários, agêneros, gêneros fluidos. Eu nem entendo muito disso. Eu sei sobre mulheres trans, que é o meu caso. O resto eu não vou falar porque eu não tenho propriedade para isso. E também são temas que não me interessam muito porque não faz parte da minha vivência, não tem por que eu ficar pesquisando isso. Então, como que é ser uma pessoa trans? Normalmente. Porque tem uma nova modinha aí, um novo termo, o transmed, que ele é feito para designar pessoas como eu, que fazem sua transição através de medicamentos. E não aceitam muito bem quem não tem disforia. E sou eu sou esse tipo de pessoa. Não que eu tenha que aceitar alguma coisa, não, só que eu acho assim, para você ser trans, você tem que sentir que você não se encaixa no gênero que você nasceu. E muitas pessoas falam, a gente não precisa sentir desconforto com o nosso gênero para ser trans. Só se for uma pessoa não binária, se for, sei lá, uma pessoa de gênero fluido, não sei. Porque, sinceramente, uma mulher trans que se declara mulher trans, mas não se importa de ficar com uma barba deste tamanho e sei lá, com o peito cheio de pelo e não ter nada feminino, sinceramente, não entra na minha cabeça. Porque a pessoa trans, ela tem disforia, tá? E repito, eu estou falando de mulheres trans. Eu senti isso desde criança. É você olhar o seu corpo e não se sentir satisfeita com ele. Porque eu acho hoje em dia muito fácil uma pessoa qualquer com uma barba de Neandertal deste tamanho falar, eu sou mulher trans, tá? Você tem que me aceitar no banheiro feminino. Já é difícil para nós. Mulheres trans que fazem sua transição, que têm disforia, que fazem seus tratamentos. Imagina, para esse tipo de pessoa. Aí quebra a nossa causa, ferra com tudo, vira bagunça. A sociedade já não respeita a gente, ainda mais se aparecer uma pessoa assim. Então, pelo amor, tá? Eu não vou nem entrar nesse assunto, porque eu vou fazer um vídeo só sobre isso ainda. De uma pessoa barbada, com a barba desse tamanho, que entrou no banheiro, se declarando trans. Vou falar disso ainda aqui. E muito eu vou falar. Mas enfim. Desde criança eu não me sinto no meu corpo. Eu sempre senti que eu estava deslocada. Eu olhava as minhas irmãs, eu olhava as outras meninas e eu não queria. Eu queria ser como elas. E eu usava as roupas das minhas irmãs. Na verdade, de uma irmã, porque a outra é mais jovem. Escondida, pegava no cesto de roupa na hora de tomar banho. Morria de medo da minha mãe descobrir.
Eu queria ser menina, eu gostava de coisas de menina, só que eu não podia falar nada. Meu pai era extremamente rigoroso, meu pai sempre foi muito bravo, sempre foi muito rigoroso, especialmente comigo, que ele pegava muito no meu pé. Então eu morria de medo, né? Eu fazia até um mapa das roupas que eu tirava do cesto para colocar na mesma ordem, porque eu imaginava que alguém ia descobrir que eu coloquei as roupas da minha irmã e que eu queria ser menina e que eu ia apanhar e que eu ia ficar de castigo, nananana. Durante a minha infância, pré-adolescência, adolescência, eu sempre me senti deslocada. Você ser uma pessoa trans é isso. O início, é você se sentir deslocado. Você fala, não, eu não tô no corpo certo, você não gosta do seu corpo. Você sente disforia, tem gente que sente mais, tem gente que sente menos, mas a gente sente. Então é algo assim que pega muito pesado. Se sentir deslocada no meio de pessoas, por exemplo, eu sempre me senti deslocada no meio de homens. Eu, em rodinhas de homens, conversando coisas de homens, sabe? Eu nunca me encaixei ali. Eu sempre olhava as conversas e falava, cara, sério que essas pessoas pensam assim? As minhas ideias nunca bateram com as ideias dos meus amigos de infância, amigos de adolescência, exceto por gostar de mulher, porque eu gosto de mulher. Isso não tem nada a ver com identidade de gênero, tá? Isso é orientação sexual. É outro assunto. Muita gente fala, como assim você é trans e gosta de mulher? Gostando de mulher. Vou explicar isso bonitinho em outro vídeo, vou até desenhar para quem não entende. Mas enfim, exceto por esse assunto de gostar de mulher, minhas ideias não batiam com eles. Eu me senti deslocada, nunca gostei, sempre gostei mais de fazer amizade com mulher, sempre me sentia melhor ao lado de mulheres. Conversando, as ideias batiam mais, fluía mais, eu sempre achei os homens muito escrotos, tá? Sem generalizar, mas eu sempre achei isso. Sempre me senti muito presa, tanto com as coisas que eu gostava, como com as coisas que eu queria fazer, algumas experiências que eu queria ter, sei lá, coisas que eu gostava, que eram mais femininas, eram mais fofas, eu não podia me manifestar, tinha que ficar quieta, porque senão, é viadinho. Eu já sofri um bullying tremendo, tanto na escola quanto com amigos meus, eu sofri um bullying tremendo com essas pessoas. Então imagina se eu falasse. Eu queria ir pra escola com um fichário todo fofo, da Hello Kitty, de bichinho. Minha mãe fazia uns desenhos no meu caderno que eu pedia. Não eram totalmente fofos, mas eu gostava daquilo. Eu pedia pra ela fazer. Meu pai pegava no pé, porque não podia, porque era viado, porque não sei o quê. Então assim, eu sempre me senti muito deslocada. Eu não podia gostar das coisas, eu não podia falar. Eu falava que gostava de alguma coisa rosa, choque. Credo, coisa de bicha, você tá virando viado. Era esse tipo. Eu morria de medo de ser muito zoada, porque eu já sofria muito bullying, então eu ia me reprimindo, sempre, e a gente faz isso. Pessoas trans, elas enxergam o mundo de acordo com o outro gênero, não com o gênero que elas nasceram. Sabe o que é você olhar uma pessoa, uma mulher, e falar, nossa, eu queria ter esse cabelo, eu queria usar essas roupas, achar tudo que é de menino sem graça? Eu assistia desenho animado, na época eu falava pra minha mãe que eu era fã do He-Man, mas eu gostava da She-Ra, eu queria ser a She-Ra, mas e o medo de falar para as pessoas e todo mundo me infernizar a vida? Então eu falava do He-Man, mas eu assistia muito a She-Ra também e falava que estava assistindo porque era do mesmo universo e tal. Eu olhava as mulheres e pensava, pô, minhas roupas estão sem graça, o meu cabelo é sem graça, tudo que eu uso é sem graça, eu queria ser igual a elas. Eu me sentia menos importante por ser tratada por ele. Eu olhava uma mulher, quando alguém falava, mas ela fez isso, eu falava, nossa, que legal, deve ser muito da hora você ser tratado por ela. Eu achava uma coisa superior, que eu nunca ia alcançar. Então isso é ser trans, você se sentir completamente deslocado, você não gostar de praticamente nada relacionado ao seu gênero, é você querer ser do outro gênero. O cérebro não bate com o seu físico, com a sua realidade social, de acordo com as pessoas chamam. Conforme veio a adolescência, a vida adulta, eu odiava pelos no meu corpo, eu ficava raspando. Aí as pessoas me enchiam o saco, porque eu raspava. Porque isso é coisa de mulher, não pode raspar a perna, não pode raspar nada, porque é feio. Aquela encheção na minha cabeça, até que com 41 anos eu me assumi e comecei a minha transição, tanto social quanto física, né, no meu corpo mesmo. Eu vejo que ser trans é isso. E não você colocar um vestidinho, de repente, colocar um batonzinho, nossa, adorei. Cara, procura saber. Procura sobre crossdressers, que são CDzinhas lá que eles falam, que são homens que gostam de se vestir de mulher, mas são homens héteros. Também não entendo muito como funciona, não pesquiso de coisas que não servem pra mim, tá? Cada um no seu quadrado lá, cada um com as coisas que interessam. Então pesquisa sobre isso, dá uma olhada, talvez isso é um fetiche. Então se você hoje é homem e quer saber se você é uma mulher trans, pensa, a minha vida inteira eu quis ser menina? A minha vida inteira eu me senti deslocada? Não, então você não é trans. Para com essas ideias, ficam essas perguntinhas. Pessoas do Reddit, me ajudem, por favor. Eu sou trans, o que a pessoa vai saber?
Nem foto de perfil tem lá. As pessoas nem usam foto de perfil, não sabem nada sobre você. Aí você fala que, eu coloquei um vestidinho, coloquei um saltinho, coloquei uma calcinha. Ah, nossa, eu acho que eu sou trans. Isso não é brincadeira, não é palhaçada. A transição de gênero, ela não pode ser negligenciada nem em adultos, nem em crianças, nem em adolescentes. Sim, crianças trans existem. Eu fui uma criança trans, só que os pais, eles não podem olhar para a criança e falar, não, você não é trans e acabou, isso não existe. Mas também não pode ficar alegrinho. Oba, meu filhinho é trans, vamos fazer a transição. Não, essas pessoas precisam de acompanhamento profissional. Não é assim, não pode ser tratado de maneira negligente, porque é algo muito sério. Uma transição social, não estou nem falando da hormonal, porque essa não pode ser feita em crianças. Os ignorantes, conservadores extremos, fanáticos religiosos imbecis, eles falam que estão fazendo transição em criança, mas é mentira, tá? Não é permitido, por lei. Mas a transição social é muito séria, porque caso seja uma modinha momentânea daquela criança, vai prejudicar a vida dela. Então não pode ser feito isso. Eu vou falar sobre crianças trans ainda em um vídeo, só sobre isso, porque é algo muito sério e tem gente que leva isso como piadinha. Se a criança fala assim, ai mãe, eu quero um vestidinho, a mãe coloca o vestidinho e fala, meu filho é trans, que lindo. Não é assim que funciona. É muito sério isso. Depois que eu comecei a minha transição, a minha vida social virou de pernas pro ar. Minha vida profissional também. Então não é brincadeira. Vou fazer vídeos falando sobre isso também, gente. Então levem a sério esse assunto. Não é brincadeirinha para vocês ficarem fazendo quiz. Acredita nisso? Existe quiz para saber se você é trans. Conversa com um psicólogo, conversa com um especialista, conversa com outras meninas trans. Olha, como que você sentiu sua vida toda? Pergunta, se informa ou analisa você. Olha, eu tenho, 25 anos. Nunca me deu vontade de ser de outro gênero, nunca me interessou, eu sempre fui cabra macho. E agora me deu vontade de colocar um vestidinho e sair andando rebolando por aí. Não! Você é um crossdresser, você tem fetiche em roupa de mulher, só isso. Então, gente, não banalizem pessoas trans, não banalizem a transgeneridade, não banalizem mulheres trans, porque não é essa piada. Os conservadores idiotas ficam falando, porque mulher trans é fácil, coloca um vestidinho e fala que é mulher. Desse jeito vão pensar cada vez mais que é assim. Com essa patifaria que vocês estão fazendo. E detalhe, tem gente que diz que eu não sou trans, porque eu não sou uma trans padrão, não sou uma trans convencional. Vou fazer um vídeo só sobre isso também, que eu preciso falar algumas verdades para essas pessoas idiotas. Mas porque eu gosto de treinar, que eu tenho bração, porque eu gosto de lutar Muay Thai, e já pratiquei vários esportes de luta, porque eu sou mais bruta, eu sou mais ríspida, eu tenho um jeitão mais robusto, eu não sou trans. Você é uma crossdresser, não sabe da minha história, não sabe nada e vem vomitar regra pra mim. Não que eu me importe com essas pessoas, elas são completamente insignificantes pra mim. Quem eu não conheço, que vem me xingar, me criticar, não existe. Só que eu vou fazer um vídeo falando sobre isso também, porque nem tudo tem que ser padrão. Eu já recebi muitas críticas de trans. Então é isso, amores. O recado desse vídeo é para vocês não banalizarem a transição de gênero e respeitar quem está no seu processo de transição. Isso não é modinha, isso não é brincadeira. Todo o processo de transição, ele vai te trazer muitos prejuízos, tanto na vida pessoal, vai ferrar com a tua vida pessoal, vai ferrar com a sua vida profissional e vai ferrar com o seu físico e o seu psicológico, tá? Para esses prejuízos todos valerem a pena, para eles compensarem, você tem que ter sentido essas coisas, esse desconforto que eu comentei, porque aí você vai se sentir aliviado, é um peso que sai das suas costas. Você conseguir se assumir e ser tratada e ser vista como o gênero que você sonhou e quis a vida toda. Então, para compensar, tem que ser assim. Porque senão você vai começar uma transição sem ter certeza, perguntando no Reddit se você é trans ou não, e aí ouvindo opiniões de pessoas que não conviveram com você, e você começa uma transição de gênero, você ferra com a sua vida. E aí você vai ter muitos prejuízos, pode não conseguir reverter isso nunca mais e pode tentar fazer coisa até pior com você. Então não é brincadeira isso, tá? Todo o processo de transição, se você tomando medicação ou não, tanto faz, ele vai te trazer prejuízo. Então tem que compensar, você tem que olhar para tudo isso, igual eu fiz no vídeo anterior. Vou deixar no card aqui para vocês. No vídeo anterior eu falei, compensa, pra mim compensa. Todos os efeitos colaterais que eu tô sentindo, eu comentei sobre os efeitos colaterais que estão sendo terríveis pra mim, e eu comentei que compensa. Eu olho, eu faço um apanhado geral, eu coloco tudo na balança e falo compensa. Ainda assim compensa, porque eu me sinto muito bem. É algo que eu carreguei a vida toda, é algo que eu senti desconforto a vida toda, é um peso que eu carreguei, e quando eu me assumi, esse peso sumiu. Então compensa. Mas tem que compensar para todo mundo, senão eles não vão aguentar o processo. E para isso você tem que analisar como você se sentiu a vida toda.
tá? Então façam isso, não negligenciem esse tipo de assunto, gente. Compartilhe esse vídeo com quem possa se interessar para informar mais as pessoas. E eu vou ficando por aqui. Beijinho, amores!